Olá, meus queridos internautas, mais uma vez aí estamos juntos. Eu gostaria de iniciar este hangout tecendo alguns comentários a respeito do título. Gostaria de afirmar que não estou aqui para defender pecado, ir contra Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos, contra Cristo, contra o Espírito Santo, mas estou aqui, para defender a justiça, a igualdade perante os homens, a equidade, o bom senso. E, obviamente, também não estou aqui para defender o reverendo Caio Fábio. Mas por que que tantos pastores, tantos falsos pastores foram restituídos em seus cargos, que praticaram adultérios, comércio com a palavra de Deus, outros que caíram de outras formas, E por que que tais foram restituídos e são restituídos normalmente? Só mudam de lugar e muitas vezes de cidade, mas continuam o seu ministério. E por que que com Caio Fábio foi diferente? Eu gostaria de explicar o porquê que foi diferente. Nós estamos lidando com uma organização criminosa de conivência com crimes e, obviamente, esses grupos são faccionados e são divididos entre os coniventes e os não coniventes, com os afins e os não afins. Dependendo daquilo que você defende, é o preço que você receberá. E muitas dessas pessoas que caíram foram restituídas porque pregam esta verdadeira parafernália que nós observamos hoje no falso sistema religioso. Pregam mentiras, pregam induções, pregam sugestões, pregam ilusionismos, hipnose, pregam inverdades torcidas das escrituras sagradas, pregam desenfreadamente a questão da cobrança de dízimos e ofertas, novamente fazendo a simonia, a venda das coisas do céu, das coisas de Deus. E nós observamos que essas pessoas são praticamente bandidos defendendo bandidos. Então eles fazem parte de um mesmo corporativismo, e entre eles se entendem. Eles podem tudo e com eles ninguém tasca. Justamente por a questão de dizerem que tem o foro privilegiado, que são ungidos de Deus. E todos que pregarem contra essas coisas que eu me referi, para eles não são bem-vindos. E Caio Fábio foi uma pessoa que na década de 80 pregava muito a Bíblia, as igrejas, exortava esses falsos pastores, tinha um conhecimento praticamente bastante aprofundado e profundo das escrituras sagradas, e obviamente ele mexeu com cobras criadas, Ele praticamente tocou na ferida que muitos pastores jamais ousaram tocar. E nesse sentido, obviamente, ele se tornou uma figura marcada. Torciam já naquela época para a sua derrocada, para a sua caída, para a sua destituição, porque ele estava mexendo com praticamente todo o falso sistema religioso. Então, todos os que caíram em pecado, em adultério, em prostituição, tiveram recaídas com drogas, que praticamente fazem comércio com as coisas de Deus abertamente, são mercenários, são praticamente estelionatários espirituais, praticam sugestões, induções, lavagem cerebral. Então, esses praticamente são da gangue, então eles praticamente falam a mesma língua, toda essa neurolinguística, apoiam tudo que não presta, E então esses foram praticamente
instituídos nesta organização criminosa do falso sistema religioso, dos falsos pastores, principalmente neopentecostais e pentecostais, da falsa teologia da prosperidade. Caio Fábio não foi restituído porque ele praticamente colocou as cartas na mesa. Ele revelou coisas que, talvez na história da igreja brasileira, pastor algum teve coragem de pregar e revelar, né? Por onde ele passava, eu me lembro que suas pregações eram austeras, eram duras, mas eram bíblicas. Tinha um teor bíblico bastante visível, né? Então a gente observava que ele tinha uma facilidade para trabalhar com os textos bíblicos, ou seja, um conhecimento bastante incisivo em relação à palavra de Deus. E passou a ser odiado, passou a ser perseguido, passou a ser uma figura não bem quista, opositores, por justamente estar falando e pregando as grandes verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Eu era mocinho ainda na época, era um adolescente, eu me lembro de uma de suas questionamentos que dizia, né, ele disse assim, que se você, as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais não dariam uma. Aí ele explica o porquê, né, que as tradicionais têm muito da teoria, né, bíblica, e os pentecostais e os neopentecostais possuem muito da espiritualidade, do misticismo espiritual. Se você observasse, os tradicionais, conhecendo bastante a literatura bíblica, a teoria bíblica, não tinham muito interesse nas coisas espirituais. E os pentecostais e neopentecostais deixavam de lado a teoria, né, e praticamente conheciam um pouco da teoria, o oposto, né, dos tradicionais, que conheciam bastante da teoria e pouco de espiritualidade. Os pentecostais e neopentecostais tinham muito de misticismo, muito de carisma, muito de espiritualidade, conhecimento da palavra. Então ele dizia, se você juntasse as duas denominações, não daria uma, né? Não se conseguiria formar uma igreja. Então é por aí, outras coisitas mais, né? Ele também passou a ser bastante praticamente contrariado, né? Praticamente a sua oposição era muito grande, né? Em tudo aquilo que ele praticamente questionava, pregava e como uma forma cristã de servir a Deus. E aí nós observamos que você mexer, cutucar cobra com vara curta, né? E quantos outros nós vimos aí, depois de tantas coisas, né, que foram restituídos, que estão no ministério, estão aí, quando muito deixam de ser pastor, de ser ministro, mas professor de escola teológica, um funcionário da curia eclesiástica protestante, mas não deixa de tudo, de exercer alguma função. Agora, com o Caio Fábio foi diferente, eu gostaria de deixar este meu recado e o porquê e o motivo que com Caio Fábio foi diferente. Torno a repetir, não estou aqui para defender igreja, nem denominação, nem líderes religiosos, nem pastores, né? Fábio, mas porque uma lei para Chico e outra para Francisco, né? Então eu acho que as leis deveriam ser iguais, igualitárias, né? E uma vez que Deus não faz acepção de pessoas, mas obviamente ele não era interessante para o falso sistema religioso, como pessoas e indivíduos igual a ele não serão jamais para gideões, para presbiterianos, batistas, renovados, congregacionistas, metodistas, todos esses istas que tem por aí, e outras coisitas mais, né? Assembleianos. Então, hoje, o interesse e os valores estão distantes das verdades
contidas nas escrituras sagradas, das verdades contidas na Bíblia. Mais longe estiver, mais valorizado para o falso sistema religioso você é, desde que você não perca o hábito, o costume de arrecadar e arrebanhar pessoas para o aumento dos dízimos e ofertas, né? Que o carro-chefe que move essas pessoas hoje justamente é mamão, o dinheiro. Então eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição e até um próximo hangout e uma boa noite a todos. Eles foram restituídos em seus cargos que praticaram adultérios, comércio com a palavra de Deus, outros que caíram de outras formas, né? E por que tais foram restituídos e são restituídos normalmente? Só mudam de lugar e muitas vezes de cidade, mas continuam o seu ministério. E por que com Caio Fábio foi diferente? Eu gostaria de explicar o porquê que foi diferente. Nós estamos lidando com uma organização criminosa de a justiça, né? a igualdade perante os homens, a equidade, né? O bom senso. E, obviamente, também não estou aqui para defender o reverendo Caio Fábio. Mas por que tantos pastores, tantos falsos pastores, olá, meus queridos internautas, mais uma vez aí, estamos juntos. Eu gostaria de iniciar este hangout tecendo alguns comentários a respeito do título. Gostaria de afirmar que não estou aqui para defender o pecado, ir contra Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos, contra Cristo, contra o Espírito Santo, mas estou aqui, né, para defender